Olha, neste exato momento tem muitas pessoas reunidas em Camboriú para tratar de um assunto muito importante relacionado à política pública do idoso. Para trazer essas informações diretamente de Camboriú, aqui na tela da TVC, a repórter Icla Araújo. Boa tarde, Icla. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, né? Hoje, Camboriú está sediando aí a Conferência Municipal do Conselho do Idoso, né? Uma conferência muito importante para o município, de acordo, inclusive, com o dado do Conselho do Idoso e do município, 9,55% da população de Camboriú é de pessoas idosas. Então, essa conferência, ela traz aí todo esse debate com relação às políticas públicas para a pessoa idosa, né? Então, aí o financiamento para trabalhar as políticas públicas, para trabalhar toda a garantia de direitos dessas pessoas idosas, né? E justamente por conta dessa quantidade grande que nós temos aqui em Camboriú de pessoas. Está sendo sediado, né? Então, lá no IFC, ela começou, na verdade, no início da manhã, né, às 9 horas, e ela segue até às 5 horas da tarde. Agora, durante a tarde, né, vai ser feita uma roda de debate, de conversa. Eles vão estar fazendo aí toda uma listagem de propostas. Essas propostas, inclusive, elas irão participar depois, né, do Conselho Nacional do Idoso, que acontece em Brasília durante o mês de novembro. Então, esse é um momento muito importante para Camboriú, para os idosos de Camboriú, que debate aí todas as políticas públicas e os direitos da pessoa idosa em Camboriú. Saúde. Certo. E, claro, as pessoas que estão aí são as pessoas que coordenam os grupos que cuidam dos idosos, ou os idosos mesmo é que estão participando? Os idosos também podem participar, mas principalmente, né, regido aí pelo conselho da pessoa idosa e também pelo município, né? A assistente social também faz parte desse momento, porque é um grupo que trabalha com a política pública para a pessoa idosa. Tá certo. Olha, muito obrigado, Icla, pela sua participação. Alguma programação específica que vale a pena destacar hoje aí em Camboriú? Olha, o de Saúl hoje está bem tranquilo em Camboriú, né? Deixando destacado principalmente o Conselho do Idoso, que vale muito a pena que as pessoas participem desse momento, mas por enquanto está tudo muito tranquilo. E a programação, né, na verdade, é a preparação para o sábado, né? Tá todo mundo empenhado em fazer uma programação de sábado bem produtiva e uma manhã bem produtiva para Camboriú. Tá certo. Muito obrigado, Icla, pela sua participação. Uma boa tarde a todos aí em Camboriú. A preparação que você está falando é justamente para a ação de limpeza do Rio Camboriú, que inclusive bateu recorde. Já são mais de 500 voluntários inscritos para fazer a sua participação. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Saul. Uma boa tarde a todos e um bom almoço. Olha, agora 12h31, a prefeita Juliana Pavan ontem reuniu convidados especiais, autoridades e o público para a assinatura da reforma do Paço Municipal, que é a sede da nossa prefeitura. A prefeita de Balneário Camboriú assinou nesta segunda-feira a ordem de serviço para a reforma do Paço Municipal. A reforma contempla melhorias na infraestrutura do prédio, incluindo paisagismo, reconstrução da entrada principal, nova sinalização de estacionamento, limpeza e lavação da estrutura externa, pintura e instalação de nova iluminação cênica na fachada. Quantas pessoas já passaram por aqui, quantos servidores estão há muitos anos trabalhando aqui dentro e solicitam que essa reforma saia do papel. E hoje realmente foi possível pela participação da iniciativa privada, onde nós estamos selando de forma inédita a parceria público-privada com a reforma da Prefeitura Municipal. Quero agradecer à empresa das tintas, também ao Sinduscom, que nos possibilitou dar também esse passo tão importante. No evento estiveram presentes vereadores de Balneário Camboriú e Camboriú, o deputado estadual Carlos Humberto, as famílias dos homenageados, a comunidade e os secretários do município e o prefeito de Camboriú, Leonel Pavan. Quero cumprimentar a Juliana por resgatar um pouco da história de Balneário Camboriú. Dos ex-prefeitos, pessoas que contribuíram com a evolução social, econômica, estrutural do município. E segundo, por ela não só ter dado o nome a pessoas honradas, mas também por fazer um projeto para recuperar este patrimônio que a prefeitura, que nos últimos anos, principalmente os últimos 8 anos, está um caos.
foi deixado como se fosse uma casa abandonada, como se fosse um lugar desleixado. Eu fico imaginando a casa dessas pessoas se não cuidaram da casa principal, que é do povo. Durante a solenidade foram homenageados a ex-primeira-dama Amélia Xerempil, que foi a primeira-dama do dia 15 de novembro de 1965 a 3 de março de 1969, e os 2 ex-prefeitos da cidade, Gilberto Américo Meirinho, que foi prefeito do dia 1º de março de 1973 a 31 de janeiro de 1977, e Aldo Novaes, que foi prefeito do dia 13 de dezembro de 1964 a 15 de novembro de 1965. É um prazer estar aqui hoje, celebrando esse momento importante da história de Balneário Camboriú. E eu que levo também o nome do meu avô, Aldo Novaes Neto. É um motivo de grande orgulho e feliz de fazer parte desse momento de celebração. Agradeço novamente a prefeita pela iniciativa e homenagem a mim e a minha família. O projeto de lei que homenageia as 3 personalidades prevê que a sede da prefeitura seja nomeada Paço Municipal Prefeito Aldo Novaes. A Avenida das Flores, no bairro dos Estados, será renomeada para a Avenida Dona Amélia Xerempil, e a Avenida Ecoparque, no bairro dos Municípios, a partir da sua inauguração oficial, será denominada de Avenida Prefeito Meirinho. Muitas pessoas elogiando, aplaudindo a atitude da prefeita Juliana Pavan em repaginar o prédio. É a principal casa do município, é o que mostra o município, a cidade, a prefeitura. Quando você chega num local, numa outra cidade, a primeira coisa que você quer ver, o prédio da prefeitura. E também o prédio da Câmara de Vereadores. Aqui, nosso prédio da Câmara de Vereadores, bonito, maravilhoso, imponente. Só que o Paço Municipal foi ficando com o tempo. E agora essa atitude louvável da prefeita vai fazer com que, pelo menos, os ânimos dos balneário-camborienses estejam cada vez melhores ao olhar para a nossa prefeitura. A gente vai conhecer agora como fica o tempo para o dia de hoje. Nesta terça, o dia será de sol entre nuvens em Santa Catarina, com chance de chuva e temporais localizados entre a tarde e a noite. As temperaturas seguem elevadas, com máximas entre 28 e 32 graus, podendo chegar a 34 no extremo oeste. Os ventos variam de nordeste a sul, com intensidade fraca a moderada e rajadas associadas aos temporais. Essas condições são influenciadas por áreas de baixa pressão e pelo avanço de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul. Muito bem, tempo razoavelmente bom, né, Bianca Robles? Aquele bafão, aquele calorão, ainda bem que passou, porque muita gente está gripada, muita gente com a garganta arranhando, justamente em virtude desse entra no ar-condicionado, temperatura lá embaixo, depois sai na rua, pega aquele calorão, aquele bafão, e aí não há garganta que aguente. Mas vamos falar um pouco sobre a cerimônia de ontem, onde estavam todos os convidados ali no Paço Municipal, onde a prefeita aproveitou para fazer a assinatura, uma matéria muito completa aqui, trazendo todos os detalhes, inclusive o comentário do ex-prefeito Leonel Pavan, atual prefeito de Camboriú, enaltecendo e dizendo importante a lembrança dos antigos prefeitos que passaram ali e que administraram diretamente ali daquele local. É realmente muito importante, né, relembrar toda a história e relembrar, então, um pouco de Balneário Camboriú, né, vai ser muito importante toda essa reforma, todas essas nomeações e homenagens, foram muito bonitas de acompanhar ontem, todas as homenagens com todos os familiares que estavam lá presentes, né, haviam diversas, então, autoridades também presentes, né, o deputado Carlos Humberto também estava lá, então, assim, foi muito importante toda essa cerimônia, né, a prefeita até comentou, né, muita gente fala, mas vai fazer uma cerimônia, mas é muito importante relembrar todas essas pessoas que estão presentes aqui acompanhando, né, que fizeram parte de toda a história de Balneário Camboriú, né, Saúl? Certo. Outro fato importante aqui, saindo um pouco da esfera municipal, mas indo para a estadual, foi o anúncio ontem do governador Jorginho Melo. Teve uma reunião com a Fiesc, com a Facisc, com o Procon e também com a CATS, que é a Associação dos Supermercadistas, para anunciar que ele está zerando a alíquota do ICMS de alguns itens, como, por exemplo, arroz, feijão, farinha de trigo, farinha de mandioca, ou seja, uma iniciativa que pode
ser mal compreendida, mas que a intenção é boa do governador, isso é. Assim, muitos falam que essa iniciativa, né, vai ajudar o consumidor a diminuir, então, né, vai ter vários descontos, vamos dizer assim, nesses alimentos, né, então vai ajudar, então, esse é o intuito do governador, então, de dar esses descontos, fazer essas parcerias, para que, então, o resultado chegue realmente no consumidor final, para quem está indo lá no supermercado fazendo a sua compra todos os dias, né. Inclusive, nós tínhamos programado para agora, neste exato momento, uma entrevista com o presidente da CATS. Ele está na China, o diretor executivo é quem ia nos atender, mas por um motivo ou outro que nós desconhecemos, acabou não atendendo, porque o que a gente quer saber mesmo é como que vai ser esse funcionamento desse desconto. A pessoa que vai chegar na prateleira para comprar o seu quilo de feijão, seu quilo de arroz, seu quilo de farinha, como e quando ele vai ver que realmente existe uma diferença de preço. Eu até hoje, no Jornal da Manhã, pela manhã, na Rádio 90.9, disse para as pessoas, vai lá e fotografa hoje quanto que está o preço do arroz, do feijão e também das farinhas que você usa, a de trigo, a de milho, e aí depois você compara, porque o que a gente quer mesmo é o efeito do preço baixo. Isso precisa acontecer. Do contrário, de nada vai valer toda essa reunião, esse zerar do ICMS, se outras coisas acabarem incidindo no preço e continuar o mesmo, né, Bianca? É verdade, mas a gente sabe também que não vai ser assinado hoje e amanhã o preço já vai estar diferente na prateleira, né? A gente sabe que vai demorar um tempo, porque esses produtos já estavam em processo, já foram comprados, então leva um tempo até esse preço chegar até o consumidor final, mas realmente é isso que a gente quer, né? Que o preço diminua lá no consumo final, lá no supermercado. Agora, interessante foi o governador também trazer o PROCON, porque o PROCON é justamente o órgão responsável pela fiscalização. A gente conversou antes aqui com o Bruno Costa, que é o diretor-geral do PROCON de Balneário Camboriú, mas muito interessante a presença do PROCON justamente para fiscalizar se essas outras entidades que estão no processo do preço, fabricação, colheita, se essas outras entidades vão também fazer a sua parte para que o consumidor de fato possa sentir a diferença no preço. Realmente é um processo, né? Não é só o supermercado que tem que diminuir o preço, né? É todo um processo que se tem, são várias pessoas que trabalham para esse preço diminuir, né? Não é apenas um, então, com toda certeza tem que ter essa fiscalização para que no final todos sejam bem avaliados e bem resolvidos com todos os produtos, né? Tá certo, Bianca. Obrigado aí pela sua participação agora no final aqui do TVC News, até para a gente poder comentar isso. Mas não dá para finalizar aqui sem comentar uma outra atitude do governador Jorginho Melo, que foi o anúncio da Via Mar. O projeto já tem o dinheiro, já está sendo elaborado. A Via Mar é uma rodovia paralela à 101. Inclusive, no vídeo que ele postou na sua rede social no final de semana, ele disse: eu não vou esperar nem a Arteres e nem o governo federal. O Estado de Santa Catarina, vai fazer a Via Mar enquanto eles não resolvem o caos da BR-101, com muitos veículos e com horas e horas que as pessoas perdem, infelizmente, na rodovia, tentando chegar ao local, ao seu destino. Bianca, muito obrigado. Uma boa tarde para você. Muito obrigada, Saúl. Uma boa tarde a todos. Agora, finalmente, então, uma boa tarde a todos. Muito bem. 12h41. A gente encerra a edição do TVC News desta terça-feira, mas amanhã quarta-feira, a partir do meio-dia, estaremos de volta trazendo as principais informações do estado de Santa Catarina e também da nossa região, Camboriú, Balneário Camboriú. E a gente encerra com esta imagem maravilhosa, depois da nossa entrevista sobre esse projeto tão interessante, onde as crianças vão receber em Balneário Camboriú informações e orientações com relação ao meio ambiente e também o clima. Vem aí o Jornal da Tarde da Rede Cultura. Obrigado pela audiência. Boa tarde a todos vocês que estão em casa e quem está nos assistindo também no seu ambiente de trabalho.